E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e vamos dar continuidade às nossas aulas de Excel. Bom pessoal, na aula passada eu passei um pouquinho aí sobre as alças de preenchimento para se fazer alguma repetição lógica, né? Ou de sequência numérica. Vimos também um pouquinho de largura e altura das células, algumas configurações iniciais do Excel. Né? Então, na primeira e na segunda aula eu procurei passar um pouco mais essa parte de configuração e conhecimento, um pouquinho do layout do Excel e algumas pré-definições dele. Bom, na aula de hoje, pessoal, eu vou aqui já abrindo o meu Excel, versão 2016, e vou dar um documento novo. Na aula de hoje eu vou abordar com vocês aí já uma iniciação com relação à parte de formatação de tabela, tá? Onde a gente tem algumas formatações básicas que a gente pode fazer de maneira bem rápida e prática. Lembrando sempre que é muito recomendável e muito viável que você faça sempre uma formatação em suas tabelas. Não basta você somente digitar, fazer um belo de um cálculo, mas esquecer de uma coisa básica que é a formatação, tá? Então, essa formatação, pelo menos a parte principal dela, é feita tudo através dessa primeira guia página inicial. Para quem já tem uma certa bagagem do pacote Office, no caso do programa do Word, não vai ter tanta dificuldade de aprender a formatação no Excel, porque muita coisa aqui é parecida e muita coisa é idêntica, para falar a verdade. Como é o caso de você colocar um negrito, itálico, mudar tamanho de cor, fonte, tá? Até umas configurações um pouquinho mais avançadas em relação aí à formatação, ok? Bom, então pessoal, a princípio, o que a gente vai fazer aqui é digitar uma tabela e depois nós vamos fazer a formatação dessa tabela, ok? E eu vou mostrando as diferentes formas. Bom, tanto faz a digitação em letras maiúsculas ou minúsculas, isso vai ficar a critério de vocês. Vamos colocar aqui, por exemplo, um título sendo tabela de notas escolares. Uma tabela bem conhecida, bem comum, né? Não somente para a gente aprender a formatação, mas para fazer efetivamente os primeiros cálculos aí, né? Mas nessa aula, como eu disse, vai ser só a formatação, tá bom? Bom, vou apertar aqui a tecla Enter, vou descer aqui para a célula A3, né? Isso aí é algo que eu acho que eu já comentei com vocês sobre os títulos, que são as letras da parte de cima, e os números do lado esquerdo. Então isso daí a gente trabalha com referência, né? O Excel trabalha com referência. Então a gente fala primeiro a letra da coluna e depois o número da linha. Então no caso aqui eu estou na coluna A, linha 3. Sendo assim, a célula é A3. A navegação, tá, dessas células, elas podem ser feitas ou usando as setinhas do teclado para a direita e para a esquerda, né, para baixo ou para cima. Podemos apertar a tecla Enter para poder mover para baixo. Posso usar também a tecla Tab, que ela vai para a direita, e para retornar eu poderia usar Shift Tab para ir retornando aqui, ó, certo? Ou simplesmente você clicar com o mouse, claro, na célula que você deseja, tá bom? Mas lembre-se que para ficar dinâmico no Excel, o legal é que vocês aprendam mais a usar o teclado, né? Porque fica muito mais prático, como vocês vão perceber aqui durante o nosso curso. Então vamos começar colocando aqui alunos, já vou apertar a tecla Tab, vamos dizer aqui, ó, BIM 1 de bimestre 1, Tab, BIM 2, BIM 3 e BIM 4. Apertando a tecla Enter, ele já vai para a linha de baixo, né? A gente vai aqui escrever alguns nomes, tá? Então vamos lá, vamos colocar Fred. Os números, com relação às notas escolares, né? Os números aqui, é sempre viável que você digite com vírgula e não com ponto. Tá? A partir do momento que você coloca ponto, isso pode ocasionar algum tipo de problema futuramente em algum cálculo. Então façam uso da vírgula. Por exemplo, aqui 9,5, certo? E assim por diante. Vou colocar também alguns números inteiros e vou fazendo aqui então algumas linhas aqui, né, de alunos, ó. Então aqui vamos colocar, né, podem ver que eu estou colocando aqui alguns números inteiros e alguns números com vírgula, né, casas decimais aí, ó.
Vamos colocar aqui 9,5, 4,5, 2 e 10. Certo? Acho que aqui já está ok para a gente começar a nossa formatação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui com relação à formatação, como nós temos aqui um título, né, tabela de notas escolares, isso aqui a gente usa isso que eu vou passar agora sempre no final da tabela, até porque de repente você não sabe até qual coluna você vai. Então é mais legal que vocês deixem isso para o final, tá? Fazer toda a formatação da tabela. Então a gente precisa fazer com que essas células elas fiquem independentes, né, totalmente independentes das de baixo. Por quê? Se eu fosse aqui alargar, né, ajustar automaticamente o conteúdo da coluna A, dando 2 cliques aqui, notem que tabela de notas escolares ficou em uma única célula. Só que com isso a largura dessa coluna ficou muito larga. Então o que é legal? A gente voltar isso daqui para encaixar aqui e fazer com que somente esse título fique independente das linhas de baixo. Então, para isso, a gente seleciona até a última coluna da tabela, que seria aqui até a coluna E, e aqui na parte superior nós vamos ter um botãozinho que é chamado mesclar e centralizar. Ó. Se eu clicar aqui na seta, eu vou ter algumas opções. Ó, mesclar e centralizar, mesclar através, célula e desfazer a mesclagem. Eu costumo usar muito essa primeira opção, que é mesclar e centralizar. Então, olha o que ele fez. Percebam que ele manteve aqui, né, todas as células aqui mescladas nas colunas, se tornando então uma única célula. E as demais aqui abaixo, né, continuam normais. Então isso aqui é bem legal para você colocar em títulos de tabelas. Tá? É muito comum que você faça isso para títulos e não para outra finalidade. Já aproveitando que nós estamos com essa célula selecionada, já vamos aplicar uma cor aqui na lata de tinta, né? Só de passar o mouse aqui, ó, você já coloca uma corzinha. Vamos colocar aí a cor da educação, né? Cor verde. E vamos já aproveitar também, vir aqui nesse botãozinho para a gente colocar que nós temos vários tipos de borda, né? Preenchimentos aí das bordas. Eu vou usar essa daqui, ó, borda superior espessa. Para eu notar o resultado, eu dou um clique em qualquer lugar fora e eu consigo ver que aqui, ó, foi formada uma bordinha mais grossa. Outras formatações, né, como negrito, ó, posso clicar aqui para ficar negritada, posso clicar no itálico. Se eu quiser aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, eu clico aqui, né, eu vou clicando. Enfim, algumas formatações aqui são bem básicas e rápidas de serem feitas pela página inicial. Caso a gente queira uma altura nessa célula, eu posso arrastar aqui entre o número 1 e 2, para deixar um pouco mais alta. Só que o título não está centralizado verticalmente. Então a gente vem aqui em cima, clica e pronto. Tá? Então aqui você tem todos os alinhamentos horizontais e verticais. Nesse caso seria horizontal e vertical centralizado. Na parte inferior aqui da tabela, a gente vai selecionar todos os dados, já para fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é centralizar horizontalmente. E a segunda é a gente clicar aqui novamente nas bordas e colocar a opção todas as bordas. Olha aí, eu vou dar um clique fora, eu já tenho aí também já todos os dados centralizados e as células com bordas, simples. Outra questão, as cores, né, elas são muito importantes. Então caso você queira, né, colorir essa coluna e essa linha, você não precisa fazer isso separadamente. Para você adicionar uma seleção no Excel, inicialmente você arrasta o intervalo de células, segurem a tecla Ctrl e arraste o outro intervalo. Ó. Pronto, com isso eu posso ir lá em cima e clicar na cor que eu quero. Prontinho. Vou clicar fora e está formatado também. Os números. Percebo que aqui os números eles possuem casas decimais, né? Uma casa decimal à direita. Quando você vê uma tabela dessa, onde tem números decimais e números inteiros, o legal é que você transforme os números inteiros para que eles fiquem com uma casa decimal. Então, no caso aqui, o 10, o 8, né, o 2, esses dois 10, eles teriam que ficar com vírgula 0. Mas o que acontece se eu digitar vírgula 0? Vamos fazer um teste aqui do lado de fora. Eu coloco 8,0,
né, e aperto a tecla Enter. Percebam que a casa decimal desaparece. Como é que a gente faz para acertar isso? Muito simples. Vocês vão fazer a seleção somente dos números, essa parte aqui de baixo da sua tabela. Você vai vir aqui em cima, onde a gente vai ter esse botãozinho chamado aumentar casas decimais e o outro diminuir casas decimais. Então eu vou clicar no aumentar, ele colocou 2 casas decimais após a vírgula, né? Conforme eu vou clicando aqui, ele vai aumentando as casas decimais, ó. Então, nosso intuito é deixar apenas uma casa decimal à direita, para que os números inteiros fiquem com vírgula zero. Prontinho. A tabela já está formatada, uma formatação básica, rápida e simples. Vocês viram que tudo que eu fiz antes eu tive que selecionar um intervalo de células e lá em cima a gente sai clicando para fazer uma formatação. Parece, né, uma coisa, é bem simples, claro, mas é de suma importância fazer isso aqui em suas tabelas. Agora, suponhamos que a gente queira mudar um pouquinho essa formatação, né? Dar uma melhorada nela na questão de cores ou de tipos de bordas diferenciadas, etc. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar somente esse título aqui, ó, certo? Só essa linha aqui de alunos, que é o título da nossa tabela. Depois que você acaba de fazer uma seleção, você pode, com o botão direito do mouse, clicar sobre a sua seleção em qualquer lugar. E você procura aqui nessa listagem onde está escrito Formatar Células. Eu vou clicar e ele vai abrir esta janela. Notem que essa janela a gente tem uma guia chamada número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Eu vou fechar essa janela para que vocês aprendam uma outra forma de entrar nessa janela pelo teclado. Após a sua seleção, você vai pressionar Ctrl e o número 1 do teclado alfanumérico, ou seja, o número 1 da parte superior do seu teclado. E essa mesma janela será aberta. Ok? Existe alguma outra forma? Sim. Eu vou fechar aqui novamente. Mantendo a sua seleção, você pode clicar para entrar naquela janela nesse botãozinho do alinhamento ou nesse botãozinho do número. Qualquer um desses dois botõezinhos vai te abrir naquela janela na respectiva guia da onde você clicou nesses blocos. Então eu vou clicar aqui, ele já me jogou naquela janela, na guia alinhamento. Se eu fechar e clicar aqui, vai me abrir aquela janela na guia número. Certo? Então no seu dia a dia, fica a seu critério utilizar a melhor opção. Eu sempre sou a favor do teclado, então eu sempre aperto Ctrl 1. Ok, pessoal? Então aqui nós vamos ter maiores formatações. Bom, arrastando um pouco para o lado, o que eu quero é angular esse título. Para isso eu vou clicar em alinhamento e verifiquem que aqui do lado direito nós temos, né, esse texto que está de pé. Numa outra ocasião eu explico como que a gente usa essa opção. Mas agora o que eu quero é deixar esse texto em 45 graus. Você vai clicar aqui, segurar e arrastar até aqui. Ou você poderia digitar aqui embaixo 45 graus, ou simplesmente clicar nesses pontinhos aqui, ó, certo? Então meu texto ficará angulado em 45 graus. Fazendo só isso, eu vou clicar no botão OK e eu já tenho esse resultado. Mas como isso aqui me traz uma altura de linha, percebam que os textos estão alinhados verticalmente na parte inferior. Poderia voltar naquela janela ou aqui em cima, centralizar verticalmente. E prontinho. Então fica um efeito bem legal na sua tabela, que o texto fica deitado e alinhado ao centro. Certo? Agora vamos pegar essa parte de baixo aqui da tabela do Fred até a última nota. Vou pressionar Ctrl 1. E eu quero agora fazer uma borda diferenciada. Então, para isso, eu vou clicar aqui na guia borda. E aqui eu tenho algumas opções. Primeira coisa que eu tenho que escolher é o estilo, né, da linha, que são essas aqui. Então, eu vou escolher essa aqui que é a mais grossa. Vou colocar uma cor diferente aqui embaixo. Vou colocar um vermelho para destacar legal. E aqui eu vou clicar na opção contorno. Olha lá, percebam que aqui já fez a marcação. Quanto às bordas internas, eu posso ainda trocar o tipo de traço. Vou pegar esse tracejado, vou trocar a cor para
com tom de verde e vou clicar aqui em interna. Olha lá, ó. A parte de dentro vai ficar diferente da parte externa. Feito isso, eu vou dar OK. E olha lá, vou clicar do lado de fora e nós vamos ter esse resultado. Borda vermelha e as bordas internas são tracejadas. Certo? Bom, uma outra opção, eu vou acrescentar aqui, claro. Eu vou criar uma nova coluna, clicando aqui na letra A, botão direito inserir. Isso aqui é algo que eu já expliquei em aula passada. Criei uma coluna aqui, certo? Vamos supor que eu quisesse fazer o título na lateral esquerda aqui com o texto de pé. O que eu devo fazer primeiro? Selecionar o conjunto de células que eu quero, o intervalo, apertar Ctrl 1. E aqui a gente já vai fazer o seguinte. Aqui no alinhamento horizontal, eu já vou colocar centro. No vertical, também vou colocar centro. Aqui abaixo, eu vou colocar mesclar células, para que todas essas células aqui fiquem uma só. Vai ser eliminada as linhas, ficando uma única coluna já centralizada. E por fim, eu clico aqui nessa opção chamada texto. Isso significa que o meu texto vai ficar de pé, centralizado, dentro de uma célula mesclada. Eu vou dar um OK e olha o resultado. Ela já mesclou aqui e já está tudo centralizado, certo? Aqui a gente pode escrever agora, por exemplo, eu vou repetir o texto aqui, o título, ó, Notas Escolares. Olha lá, assim que eu aperto a tecla Enter, ela fica de pé. Mas percebam que aqui não coube, né? Ficou um pouco grande demais. Eu teria que arrastar aqui do 7 para baixo para começar a aparecer todo o texto, mas aí essa última linha vai ficar estranha. Então o que eu posso fazer? Uma outra opção. Vou manter isso aqui selecionado, vou pressionar Ctrl 1 e lá dentro daquela janela eu marco esta opção, reduzir para caber. Eu clico aqui e dou OK. Olha lá, ó. Ficou um texto menorzinho, porém coube dentro do espaço que eu queria. Isso é uma opção. Se eu quiser ganhar um pouco mais de espaço, eu poderia mesclar com essa parte de cima? Sim, eu posso clicar aqui, segurar e arrastar para cima e mesclar novamente. Agora eu vou usar a opção aqui da página inicial. Ó. Pode perceber que ela já está acesa, porque já está mesclada. Então eu venho aqui, coloco mesclar e centralizar, e aí volto e clico novamente. Ó. Olha lá, agora ficou um pouquinho maior, certo? E aí, claro, né, que eu posso colocar aqui a cor novamente, colocar negrito, itálico, para ficar mais bonitinho lá, aquele título lateral. Então a questão dos títulos, vocês podem escolher se ele vai ficar na lateral ou ele vai ficar, né, aqui na parte superior. O importante é que vocês façam o título e que vocês façam aí as formatações. Eu vou voltar naquela janelinha, né, cliquei aqui em tabela de notas escolares, vou apertar o Ctrl 1, somente para mostrar que aqui dentro, pessoal, né, tem algumas formatações, aqui no caso em alinhamento, bordas e preenchimento, que a gente encontra aqui em cima. Só que algumas coisas nós só vamos encontrar aqui dentro, como é o caso aqui, por exemplo, do preenchimento. Aqui percebam que eu usei uma cor sólida verde, que seriam esses quadradinhos que eu poderia clicar. Só que se você quiser algo diferente, você pode clicar aqui, ó, efeitos de preenchimento. Ao abrir aqui a janelinha, você pode trocar essas combinações aqui de cores. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, uma cor preta, olha lá como vai ficar, ó, e misturar com uma cor verde. Olha o resultado que eu vou ter aqui, ó. E aqui está na horizontal. Aí vocês podem ticar a opção vertical, diagonal, ó. Todas essas, ó. Aquela que te agradar, você pode clicar aqui dentro, ó, para escolher, ó, a posição do degradê, certo? Então eu vou manter a minha aqui na horizontal mesmo e vou clicar nessa opção aqui, ó. Nessa aqui que eu achei legal. E vou dar um OK. E mais um OK. Olha lá como ficou o meu título. E agora eu vou colorir esse texto para uma cor mais clara para destacar. Venho aqui, clico e coloco na cor branca. Então veja que ficou uma formatação bem interessante, né? As cores aqui em degradê, você pode criar as cores que vocês quiserem, enfim.
Então, pessoal, assim, é muito importante, tá, que vocês façam uma formatação. Ela pode ser básica, ela pode ser um pouco mais avançada. Algumas formatações aí ainda eu vou explicar durante o decorrer do curso. Conforme eu vou digitando as tabelas, eu vou usando algumas outras formatações. Não vou passar tudo agora, para não ficar muito cansativo, ficar somente nesse assunto. Mas o importante é que vocês têm que fazer a bendita formatação. Tá certo, pessoal? Então essa aula foi destinada somente a fazer esse tipo de formatação e futuramente nas próximas aulas eu vou ensinando aí outras formatações, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Nossa terceira aula do Excel. Quem ficou com alguma dúvida, retorne aí meus vídeos, volta lá para a primeira aula, né? Quem perdeu, está começando agora, que não conhece ainda meu canal, procurem assistir desde a primeira aula para ter um bom rendimento, para poder aprender legal o Excel. Tá? O Excel vai ser bem detalhado, eu vou passar aos pouquinhos, vou procurar dividir em várias aulas para não ficar tão extenso, tão cansativo. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam de curtir o canal, de favoritar, de se inscrever no canal, me indicar. Como sempre, eu agradeço vocês. Qualquer dúvida, postem nos comentários, que assim que possível eu vou responder com o maior prazer. Tá bom? Fica então aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, gente!